Eu acho que nós deveríamos ler do clássico ao contemporâneo. Oi, eu sou a Paloma e eu amo falar de livros aqui no meu canal do YouTube. Estou começando este vlog de leituras porque tenho um novo projeto, um novo quadro aqui do canal que eu estou muito animada para começar. Nos últimos anos, eu venho percebendo que muitos livros clássicos estão retornando aos olhos do público por conta de outros livros que se inspiraram nessas histórias clássicas e estão trazendo essas histórias para o contemporâneo. Eu, como uma boa leitora de livros clássicos e livros contemporâneos, fico muito feliz em poder contemplar esses dois tipos de história, porque eu sei que as duas histórias podem ser incríveis. Pensando nisso e também olhando a minha estante de não lidos, eu comecei a perceber que eu tenho alguns desses exemplos aqui em casa já. Então acabei criando esse quadro do clássico ao contemporâneo, onde nós vamos ler dois livros, um clássico e um contemporâneo, mas que tem que estar ligados de alguma forma. Na maioria das vezes a gente chama de reconto, né? Então é um reconto de uma história clássica. É quando você pega uma história já formada e você transforma ela, você reconta ela de outra forma. Mas, nesse caso, eu quero pegar não só recontos, mas também livros que apenas se inspiraram em histórias clássicas. Livros que pegam elementos de histórias clássicas, livros que estão falando de um autor específico, da era clássica, e eu acho que vai ser muito legal de fazer isso com vocês. Eu já separei os nossos dois primeiros livros. Eu tenho um clube de leitura com a Gi, do Abdução Literária. Eu vou deixar o canal dela marcado aqui na descrição. E esse clube que nós criamos, o Além das Páginas, é um clube que nos leva para todos os continentes do mundo durante um ano. São leituras bimestrais, então nós temos a chance de ler 6 continentes durante o ano. E para o mês de março e abril, nós pegamos um livro que eu já estava muito animada para ler, ele já estava na minha estante e ele vem representando o continente europeu, que é Hamnet, da Maggie O'Farrell. A Maggie O'Farrell, acho que é irlandesa. Ela nasceu na Irlanda do Norte e cresceu no país de Gales e na Escócia. E hoje ela mora justamente em Edimburgo. Então ele vem representando o continente europeu e eu estou animadíssima para ler esse livro porque ele também lançou uma adaptação agora. Eu não tenho certeza se eu vou assistir a adaptação porque eu não sou uma pessoa que assiste muito adaptações de livros, mas quem sabe, eu vou deixar em aberto caso eu goste dessa leitura. Hamnet é um livro que já vem fazendo burburinho desde que foi lançado. É um livro triste, que não é algo que eu gosto também, mas eu tenho altas expectativas para esse livro. Quando nós escolhemos Hamnet para ler, nós fizemos uma live de escolha, de leitura. Tá muito legal, gente, se vocês quiserem assistir, essa live está disponível para vocês. A gente levantou a possibilidade de ler Hamlet, do Shakespeare, que é uma história que está conectada com Hamnet. E eu pensei, bom, se não for para eu começar o meu projeto novo com essas duas leituras, então eu não começo nunca mais. E é por isso que estou aqui. Durante este vlog, nós vamos ler Hamnet e Hamlet. Ou Hamlet e Hamnet. Não sei a ordem ainda que eu vou fazer. Eu acho que eu vou começar com o clássico e depois eu vou pro contemporâneo. Mas eu espero que as duas histórias sejam incríveis e eu quero levar vocês comigo nessa. Eu não tive experiências marcantes com Shakespeare. Eu já devo ter lido Shakespeare em algum momento da minha vida, gente, porque eu li todos os livros exigidos de mim para o vestibular. Eu já devo ter lido Shakespeare, então, em algum momento, porém eu não me lembro, não me recordo, não tenho lembranças de ler Shakespeare, e essa vai ser a minha primeira experiência real oficial com Shakespeare. Estarei me preparando para enfrentar Hamlet, porque é uma peça, então a maioria das histórias do Shakespeare não tem aquele formato de prosa, né, que são os livros que a gente lê mesmo, de narrativa corrida. Isso aqui é uma peça de teatro, então nós temos o personagem e a fala do personagem, como se essas personagens estivessem encenando uma peça, que era o que elas estavam fazendo mesmo. Por que que eu escolhi essa edição aqui da Penguin? Porque, gente, grande parte dessa edição é, na verdade, bônus, comentários que falam sobre a história, comentários que estudam a história. Então, para vocês entenderem, a tragédia de Hamlet começa aqui. Todas essas páginas antes são conteúdos bônus e aqui no final nós temos notas, muitas e muitas notas de tudo que acontece dentro da história de Hamlet. Então, por isso que eu decidi comprar essa edição da Penguin. Eu acho que vai me ajudar a ter mais repertório para discutir essa história com vocês. E depois a gente já vem com Hamnet, que também está conectada
com Shakespeare. Quando eu for ler Hamlet, eu explico mais ou menos pra vocês essa conexão, mas eu espero que vocês gostem desse projeto, eu tenho certeza que eu vou gostar, já tenho outros livros na lista, então eu espero que dê tudo certo. Vamos começar as nossas leituras de Hamlet e Hamnet, do clássico ao contemporâneo. Olá, queridos! Voltei porque consegui ler o primeiro ato de Hamlet. E eu estou muito empenhada em entender esse livro, em entender essa peça, ver comentários, fazer comentários. Esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso porque eu realmente quero entrar em todos os detalhes dessas obras, mas se você não quiser ver nada disso, então é só você ir pulando pro final para ver a minha opinião final do livro. Como eu estou estudando e eu estou me aprofundando na história, eu acho que nada mais justo do que trazer vocês comigo, até porque se depois dessa análise, né, entre aspas, que eu fizer deste livro, vocês ainda quiserem ler Hamlet, talvez esse vídeo ajude vocês na experiência de vocês com a leitura, porque é uma leitura difícil. Eu, como uma pessoa que nunca leu peças de teatro, que nunca leu Shakespeare, pelo menos eu acho que não, é difícil pra mim realmente entender a história, sabe? Então, vendo vídeos no YouTube, estudando sobre, eu estou chegando a algumas conclusões que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Como eu falei, eu acabei lendo o primeiro ato e ele tem 5 cenas diferentes que vão introduzir a gente na história de Hamlet. É isso aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ato. E eu não tinha lido a sinopse de Hamlet quando eu peguei esse livro, porque eu já sabia que eu ia querer ler essa obra junto com Hamlet, por conta da história de vida do Shakespeare e dos motivos que Hamlet foi escrito. Mas Hamlet tem uma história de vingança, o que me agrada muito, gente, porque eu também quero fazer um vídeo aqui pro canal lendo livros sobre vingança, porque é uma satisfação distorcida, né? E nesse caso, a gente vai entender nesse primeiro ato toda a história que vai se desenrolar dentro de Hamlet. Tá? Então eu vou tentar explicar pra vocês, porque são muitos personagens, é uma história um pouco política, mas eu acho que vai fazer sentido. Vamos com calma. O primeiro ato, cena 1, começa com algumas personagens de guarda neste castelo, porque Hamlet se passa em um reino na Dinamarca. Nessa cena, nós temos guardas que presenciaram um espectro. Eles estavam em guarda algum dia, perto da meia-noite, um espectro apareceu para eles e eles presenciaram essa cena. Eles chamam então uma outra personagem muito importante para essa história, que é o Horácio. O Horácio é amigo do Hamlet mais novo, o Hamlet Jr., tá? Para vocês entenderem, porque tem outro Hamlet na história. Ele é amigo do Hamlet Jr. e ele é considerado um cara estudioso, ele é considerado um cara que é inteligente, é sábio, ele tem estudo, então eles chamam o Horácio para presenciar esse espectro que aparece à meia-noite. O Horácio entra nessa cena muito incrédulo desse espectro, porque um dos grandes temas de Hamlet que Shakespeare traz para nós é justamente a aparência versus a realidade, porque o Horácio não acredita que esse espectro é real, e ele diz na primeira cena que ele só acredita vendo, que é basicamente o grande tema que Shakespeare coloca aqui: eu só acredito vendo, mas isso também vai ser distorcido depois. Então esse espectro aparece pro Horácio, ele vê esse fantasma. Esse espectro é um fantasma, tá, gente? Numa linguagem mais popular, é um fantasma. Não só isso, como os guardas também veem esse fantasma, e esse fantasma é como o rei antigo, o Hamlet adulto, né? O Hamlet senhor. Porque o rei desse reino era o Hamlet e ele morreu. E agora o espectro dele, o fantasma dele volta, e esses guardas e o Horácio presenciam esse espectro. Eles então no final dessa cena dizem: não, vamos contar pro Hamlet Jr. então que a gente viu o fantasma do pai dele, porque ele vai querer saber disso. Nessa primeira cena nós temos uma grande reflexão sobre esse espectro, tá? Porque naquela época, pelo que eu entendi, toda vez que um fantasma aparecia, ele podia ter 3 objetivos diferentes. E aí a gente vai lá pras notas, porque são 3 objetivos grandes, tá?
O primeiro objetivo, a primeira hipótese da aparição desse fantasma é que ele volta pra reparar alguma coisa, né? Então, uma pessoa acaba morrendo, ela vira um fantasma e ela volta porque ela precisa reparar alguma situação, por exemplo, que ela fez errado, ela precisa perdoar alguém ou ela precisa pedir perdão, alguma situação desse tipo. A segunda hipótese é justamente para alertar de acontecimentos futuros. Então alguma coisa vai acontecer e esse fantasma volta pra indicar que essa coisa vai acontecer. Então é meio que uma premonição. E a terceira superstição dos fantasmas é que eles voltam pra resgatar algum tesouro. Então quando o fantasma do rei aparece, eles não sabem exatamente qual é o objetivo desse fantasma ali. Por isso é que eles decidem contar pro Hamlet que o fantasma do pai dele voltou. Quando a gente começa a saber um pouco mais sobre esse fantasma, eles contam que o fantasma do rei vem vestido de armadura. E isso, pelo que eu entendi, é um reflexo, não um reflexo, mas ele é uma contradição com o Hamlet, porque nós temos dois Hamlets, o rei morto e o Hamlet da peça, que é o filho dele. Então, esse fantasma vem todo cheio de armadura, ele vem como um guerreiro, e ele é um contraste muito direto com a personalidade do Hamlet Jr., porque o Hamlet Jr., que vem como o Hamlet principal da peça, é um cara muito pensador, assim, ele pensa muito mais do que ele age. E ele vem com aquela questão, né, ser ou não ser dessa peça. Então ele é um cara muito mais reflexivo, muito mais da razão do que da emoção de você guerrear com alguém. Então é meio que um contraste entre as duas personagens. Aí vocês se perguntam, né, por que que esse rei está aqui? Por que que ele está vestido de armadura? Qual é o papel dele? Por que que nós estamos falando da Dinamarca? Aí é que vem a parte política da peça. Nós temos dois reinos que são rivais. Então nós temos a Dinamarca e a Noruega. O rei Hamlet, falecido, acabou matando o rei da Noruega e tomou algumas terras dele. Só que o rei da Noruega tinha um filho, então ele vem buscando vingança também pela morte do pai. Então, quando o rei acaba morrendo de uma forma que a gente ainda não sabe na primeira cena, o tio do Hamlet casa com a mãe dele para se tornar o novo rei da Dinamarca, porque ele diz na cena 2 que o reino está fraco, ele está enfraquecido sem o rei, porque é um momento de transição de um rei para o outro. Então ele acaba se casando com a mãe do Hamlet para assumir o poder desse reino e lutar contra esse rei norueguês que está buscando vingança. Essa é a parte política da história. Aí o Hamlet Jr. é introduzido na história, porque até esse momento a gente não conhecia ele. E é aí que a gente vai conhecer essa natureza pensadora dele, tá? Porque ele faz altas reflexões aqui nas cenas em que ele aparece. Só que ele está de luto pelo pai dele, e ele fala que o pai dele era o melhor homem que ele já conheceu, assim, durante toda a sua vida. Não só isso, como Hamlet deixa muito claro que ele é totalmente contra o casamento do tio com a mãe dele. Ele fala que é um casamento incestuoso, ele está, assim, pé da vida, pra falar a verdade. Então ele começa logo no início a fica muito contra esse casamento, assim, todos os pensamentos dele é com relação a isso. Só que ele também fica muito mais bravo com a mãe dele do que com o tio, tá? Então também vem uma questão de gênero aí na história, porque as mulheres simplesmente são julgadas pela sua sexualidade e pelas decisões que elas tomam com relação a isso. Então ele fica muito mais chateado com a mãe dele por ela ter casado com o tio dele do que com o tio dele por ele ter roubado o poder. Lembra da primeira cena que eles tinham visto o fantasma? Então, os guardas e o Horácio vão falar com o Hamlet e falam: cara, a gente viu o fantasma do seu pai. E é aí, gente, que começa todo o plot de Hamlet, tá? Porque meia-noite eles se encontram, o Hamlet vê o fantasma do pai dele. O fantasma do pai dele, que até esse momento era calado, mudo, calado, decide falar com o Hamlet. Então ele chama o Hamlet em particular, porque ele só quer que o Hamlet ouça o que ele tem a dizer, e eles começam a conversar. E aí o rei, o antigo rei, conta para o Hamlet, e aí, gente, talvez seja um spoiler pra vocês, tá? Mas eu acho que tá na sinopse isso, que ele, na verdade, foi assassinado pelo seu irmão, o tio do Hamlet, que casou com a mãe dele. Então, ele acabou assassinando o próprio irmão para usurpar o trono. E agora, o espectro, né, o fantasma, diz ao Hamlet que ele tem que buscar vingança. E o Hamlet, gente,
prontamente aceita a vingança. Antes mesmo de ouvir a história inteira de como o pai dele morreu, ele já aceita a vingança. Então esse é o grande plot de Hamlet. Ele vai se vingar de todos aqueles que fizeram coisas contra o seu pai, né? Que usurparam o trono, que assassinaram o seu pai, que casaram com o cunhado, né? Enfim. Então é uma história muito grande de vingança. Só que aí vem a questão, né, gente? Por quê? O Hamlet é um cara que pensa muito, ele reflete muito. E aí quando ele encontra esse fantasma, o fantasma que antes estava mudo, lembra que eu falei? Só fala com o Hamlet. Então, a grande reflexão dessa cena, desse ato é: será que esse fantasma realmente fala com o Hamlet para que ele busque vingança? Ou será que esse fantasma é um reflexo da própria consciência do Hamlet que busca vingança? Então, eu creio que vai ser um livro muito legal de acompanhar, muito legal de ver, até porque, gente, como eu falei, vingança é um tema que chama a minha atenção, porque a gente fica de alguma forma satisfeito, né, com a injustiça vingada, mas eu também acho que a gente vai fazer essa reflexão. Será que o Hamlet fica doido? Será que ele tá buscando vingança de uma forma justa? O que vai acontecer? Os outros personagens dessa história são o Laerte, o Polônio e a Ofélia. A Ofélia é o interesse romântico do Hamlet. A gente não vê essa cena, mas a gente entende pela visão dela que o Hamlet já se declarou pra ela, que ele gosta muito dela, enfim. Mas tanto o Laerte, que é o irmão da Ofélia, quanto o Polônio, que é o pai deles, diz pra Ofélia que na verdade ela não deve acreditar no Hamlet, porque tudo que ele faz é com segundas intenções, tá? Basicamente porque a Ofélia é uma virgem indefesa, então eles falam pra ela que o Hamlet tá querendo outras coisas, ele não tá querendo o amor dela, entende? Mas aí, gente, o que eu mais gostei disso tudo é que existem muitas contradições. Lembra que eu falei que o grande tema desse livro era realidade versus aparência? Ou aparência versus realidade? Então, no caso, todos os personagens só acreditam vendo, e mesmo nesse caso, quando a Ofélia vê a afeição do Hamlet para com ela, todo mundo diz pra ela não acreditar. Então o Shakespeare faz muito essa brincadeira, sabe? Eles falam A, mas na verdade eles acreditam em B, é todo mundo hipócrita. É moralidade versus a performance das pessoas, porque as pessoas estão fingindo ser coisas que elas não são, sabe? Então é um livro muito louco, assim, é uma peça muito louca, e ela é muito mais profunda do que ela parece, pra vocês verem. Tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu falei pra vocês foi vendo o vídeo no YouTube. Eu vou deixar marcado aqui na descrição os vídeos que eu vi. É uma moça gringa que faz esses vídeos. Eu adorei as descrições dela, mas é em inglês, né? Então se vocês conseguirem assistir, que ótimo, vai ser muito bom, porque tudo isso que eu tirei foram reflexões dela, tá? E assim, gente, agora estou preparadíssima para o segundo ato. No final do primeiro ato, o Hamlet diz para os amigos que se ele começar a agir estranho, não é pra eles se estranharem com ele, porque agora sim vai começar a busca pela vingança. E é aí que eu acho que ele vai começar a ficar meio doido. Então, tô interessadíssima na história, é um livro muito diferente do que eu tava esperando, mas vamos para o segundo ato, então, e eu também vou compartilhar com vocês assim que eu finalizar, tá? Então a grande questão é o que eu consegui aprender com o segundo ato de Hamlet, que é composto de 2 cenas, o que é bem menos do que o primeiro ato, mas a segunda cena é bem grande, acontece muita coisa, então vamos conversar sobre a segunda parte dessa história. O segundo ato, cena 1, começa com Polônio. Alguns segundos atrás eu contei pra vocês que o Polônio é na verdade o pai do Laerte e da Ofélia. O Laerte pediu permissão do rei para que ele saísse do reino e fosse para a França, e o rei dá essa permissão para ele, então ele meio que sai da história. Só que nessa cena do ato 2, o Polônio está conversando com o Reinaldo, que é um funcionário dele, e ele pede pro Reinaldo fazer uma coisa que eu achei que eu não estava entendendo quando eu comecei a ler, porque assim, tava muito confuso, mas depois eu entendi que era isso mesmo que eu tava entendendo, gente. Eu sei que tá confuso, mas olha o que ele faz. Ele pede pro Reinaldo ir atrás do filho dele, só que assim, sem o Laerte saber que tem alguém espionando ele, tá? Ele basicamente pede pro Reinaldo espionar o filho dele. Não só isso, como esse Reinaldo tem que falar algumas coisas que são calúnias contra o filho dele, para que ele realmente entenda como é que o filho dele está se portando
na sociedade francesa. Então, basicamente, o Reinaldo tem que viajar até onde o Laerte está, espionar ele para o pai, falar mentiras para as outras pessoas que conhecem o Laerte, para que essas outras pessoas falem a verdade para ele de como o Laerte é como pessoa. O que eu acho extremamente horrível. Mas essa cena já mostra pra gente que o Polônio vai ser uma das personagens mais importantes da história de Hamlet, porque ele representa tudo que o Shakespeare não gosta na sociedade onde ele vive. E ele vem como um representante de tudo que é ruim, sabe? Bem caracterizado como aquele cara que só faz coisas estranhas, horríveis e que basicamente fala uma coisa e faz outra. O grande hipócrita da história. É ele. Depois disso, entra a Ofélia na cena e ela vai ter essa cena com o pai dela. A Ofélia vem com uma história de que o Hamlet apareceu pra ela e que ele estava completamente desvairado, ele estava doido, ele falava coisas nada a ver e ela conta isso pro Polônio e ele fica achando assim muito estranho porque o Hamlet está demonstrando uma certa loucura, né, nas últimas cenas. E ele acha que essa loucura do Hamlet pode ser por conta da Ofélia ter recusado os avanços dele, porque lembram no primeiro ato que eu falei que o próprio Polônio diz pra Ofélia que não é pra ela confiar no Hamlet, que é pra ela sim barrar os avanços dele. Nesse caso, quando a Ofélia barra os avanços do Hamlet, o Polônio acha que o Hamlet está doido por conta disso, por conta desse amor não correspondido. Então eles decidem conversar com o rei, porque o rei e a rainha também estão preocupados com os comportamentos que o Hamlet tem demonstrado. Nessa história que a Ofélia tá contando pro pai dela, também já dá pra gente ver justamente essa personalidade extremamente melancólica do Hamlet, porque ela fala que ele põe-se a escrutar de tal modo o seu rosto como quem vai pintá-lo, ou ele solta um suspiro tão mísero e profundo que parece estremecer o corpo inteiro dele, consumindo o seu ser. Então já dá pra entender que o Hamlet é um cara extremamente dramático, tá? E é isso que a gente entende na primeira cena. Agora, a gente passa pra segunda cena e, como eu falei, é uma das maiores até agora. Realmente acontece muita coisa, mas é porque essas coisas estão conectadas uma com a outra. O rei e a rainha, eles acabam chamando outros dois amigos do Hamlet para que eles sejam espiões do Hamlet. Gente, sim, eu não sei que tanto espião que tem nessa peça. Então eles são chamados para espionar o amigo deles e entender por que é que o Hamlet está agindo da forma que ele está agindo. E aqui é importante falar que tanto o rei quanto a rainha têm ações e eles têm atitudes e pensamentos diferentes um do outro, tá? Porque o rei e a rainha chamam esses amigos e falam: vocês têm que espionar o Hamlet pra gente entender o que tá acontecendo. A rainha acha que o Hamlet está assim por conta do luto que ele está sofrendo com o pai dele, que também é uma coisa muito interessante que eu comecei a pensar sobre nas últimas cenas, porque ninguém em nenhum momento entende a profundidade do luto e da dor que o Hamlet sente com a perda do pai, porque ninguém para conversar com ele, ninguém ouve o que ele está sentindo, eles praticamente ignoram a existência dessa dor extremamente profunda que o Hamlet sente pela perda do pai, porque isso não é masculino o suficiente, ele não pode chorar. Então assim, é uma questão de gênero bem esquisita. E nesse caso, essa moça que eu assisto os vídeos no YouTube também cita que a questão da saúde mental das pessoas não era nada discutida nessa época, tá? Então, o fato dele agir estranho era motivo de chacota, era motivo de dúvida e era simplesmente luto por conta da morte do pai dele. Então, a rainha justamente acha que ele está agindo assim por conta da perda do pai, enquanto que o rei, que nós leitores sabemos que é culpado do crime, acha que o Hamlet talvez possa saber um pouco de algumas coisas que aconteceram por trás dos panos, né, gente? Então ele começa a ficar meio desconfiado e ele manda esses dois amigos espionarem o Hamlet para entender exatamente por que ele tá agindo dessa forma. Só que quando o rei e a rainha se distanciam dessa cena e esses amigos vão falar com o Hamlet, então nós temos eles três na cena, o Hamlet imediatamente enxerga toda essa trama e ele pergunta várias vezes para esses supostos amigos por que é que eles estão ali, porque ele sabe que eles foram mandados para que eles descobrissem alguma coisa. Então o Hamlet, apesar dele ser esse cara
super reflexivo, melancólico, ele também não é burro, né, gente? Ele tá entendendo que o rei tá pegando algumas dicas ali que ele tá dando. Agora, nessa cena, depois que o rei e a rainha falam com esses amigos e eles saem da cena, Polônio volta a aparecer. E ele diz que ele sabe por que é que o Hamlet tá louco, porque lembra que eu falei que ele acha que é por causa de amor? Então, aí ele foi lá conversar com o rei e com a rainha. Só que antes disso, surgem uns emissários da Noruega, porque ainda existe algo político acontecendo por trás dessa história, tá, gente? Porque a Dinamarca e a Noruega ainda estão brigando. E eles dizem, esses emissários no caso, que na verdade a Noruega não tem nenhum interesse em atacar a Dinamarca, que foi uma confusão, gente, foi um mal entendido, que agora o Fortinbras desistiu de toda essa empreitada, ele vai até ajudar a Dinamarca, ele vai pagar uma taxa para esse país para que ele passe dentro da Dinamarca a caminho da Polônia, porque é lá que o problema dele está. E tudo bem, o rei fica super feliz, porque assim, eu já entendi também que esse rei não é muito competente, sabe? Ele queria o poder, mas ele não faz um trabalho muito bom. Depois disso, o Polônio conta pro rei e pra rainha o que é que aconteceu, porque é que o Hamlet está louco, porque a Ofélia não está querendo nada com ele. E aí vem um texto muito legal que eu queria ler pra vocês, porque o Hamlet, como eu falei, não é burro, tá, gente? E ele manda uma carta pra Ofélia. O pai dela, o Polônio, lê essa carta para o rei e para a rainha. E a carta diz o seguinte: duvide que a estrela é ardente, duvide que o sol levanta, duvide que o sincero mente, mas não que meu amor é franco. Ó, querida Ofélia, não sou bom em versos, não tenho arte para dar forma aos meus gemidos, mas que te amo tanto, mas tanto mesmo, acredite nisso. Adeus. Teu para a eternidade, caríssima senhora, enquanto essa máquina lhe pertencer, Hamlet. E por que eu estou lendo essa carta para vocês? Porque o Hamlet sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia que o Polônio ia pegar essa carta, ia ler para o rei e para a rainha, então é também uma forma, um enigma para eles, porque ele tá planejando a sua vingança. Então essa parte de duvide que a estrela é ardente, duvide que o sol levante, duvide que o sincero mente, é um enigma para o rei e para a rainha e para o Polônio, porque ele sabe que eles vão ler a carta. Depois disso, o rei e o Polônio decidem fazer uma trama, gente, porque eles também querem brincar de espião. Todo mundo é espião nessa cena, eles também querem ser espiões. Então eles combinam que eles vão fazer um encontro entre a Ofélia e o Hamlet e eles vão ficar espionando o que vai acontecer nessa conversa para eles terem certeza de que o Hamlet tá doido por conta do amor. E eu espero que vocês estejam entendendo a história, gente, porque neste caso eu tô falando exatamente tudo o que acontece nesse livro, tá? É uma coisa assim bem extensa, então se você não quiser saber, é só você pular. Depois disso, o Hamlet tem uma conversa com o Polônio e essa conversa é muito interessante porque o Hamlet praticamente odeia o Polônio e tudo que ele representa. Não só isso, como ele é extremamente ácido, extremamente sarcástico e ele tira sarro do Polônio com as coisas que ele fala. Ele fala de uma forma que não parece que ele tá ofendendo, mas ele está. Depois disso, começa um negócio assim, uma conversa extremamente ácida entre os dois. O Polônio não tá entendendo mais nada, o Hamlet odeia esse homem e tudo que ele representa, e ele deixa isso muito claro. E aí depois ele fala uma frase que também dá pra ver essa personalidade melancólica dele, que é a seguinte: o Senhor não pode tomar nada de mim que eu não entregue de bom grado, exceto a minha vida. Ele tem tendências um pouco estranhas mesmo, tá, gente? Acontece uma grande virada na história, porque entram um grupo de atores. Então eles estão lá no palácio, eles estão simplesmente vivendo a vida deles e chega um grupo de atores que está ali para interpretar uma peça. O Hamlet fica extremamente animado, ele encontra esses atores ali quando tá todo mundo e ele pede pro ator principal declamar um poema, uma cena de uma peça que ele fez uma vez, que o Hamlet gostou muito. E essa cena, ela tá aqui, ó, narrada, não vou ler pra vocês não, tá? Mas é uma cena que fala sobre a morte de um homem e o luto da esposa dele. E aí a gente já vê, gente, que o Hamlet estava pensando, ele já estava dando uns sinais, porque ele está pé da vida pelo fato da mãe dele ter casado com o tio alguns meses após a morte do pai. Fala em particular com esse ator, pedindo para ele interpretar uma peça específica, e o ator fala ok, né? O Hamlet é o príncipe da Dinamarca, gente, óbvio que ele vai falar ok. E depois o Hamlet pergunta para esse ator se ele não conseguiria fazer algumas mudanças na peça, porque ele gostaria que o ator falasse algumas palavras que o próprio Hamlet vai escrever para ele. E é aí que surge o grande plano
desse ato, porque nessa peça que eles vão interpretar, existe uma cena onde o rei é morto e o Hamlet quer que os atores interpretem essa cena para que ele olhe bem na cara do tio dele para ver que tipo de reação o tio dele vai ter. Então, esse é o plano de vingança dele, pelo menos por enquanto. Depois disso, gente, o Hamlet faz um grande monólogo sobre como ele é desprezível, sobre como ele pensa e não age, sobre como ele é covarde por tentar fazer uma coisa, mas não conseguir, porque o plano de vingança dele não tá totalmente elaborado. Ele quer se vingar, mas ao mesmo tempo ele não tem coragem de fazer algumas coisas. E assim, gente, termina o ato 2. E agora eu estou iniciando o ato 3 desse livro, que eu creio vai me dar mais respostas, tá? Então, é basicamente isso que aconteceu no segundo ato e eu não vejo a hora de ver o que vai acontecer nesse grande drama. Voltei, porque eu finalizei, gente, o terceiro ato de Hamlet e agora eu estou prestes a entrar no quarto ato. Então essa vai ser a última atualização que eu vou fazer antes do fim do livro, porque o livro tem 5 atos, então agora eu vou ler o 4 e o 5 e depois eu volto com a minha opinião final, porque coisas aconteceram neste terceiro ato e eu não quero entrar em muitos detalhes. Diferente das últimas atualizações, eu não vou contar tudo o que acontece pra vocês, vou deixar muitas coisas em aberto, porque coisas aconteceram. O Hamlet decidiu iniciar o seu plano de vingança, então eu acho que vocês têm que ler se vocês quiserem saber. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que o terceiro ato começa com o rei, a rainha, o Polônio e aqueles 2 amigos do Hamlet, sabe? Lembra que eu falei que eles eram meio que amigos da onça, assim, porque eles traíram o Hamlet? Eles estão conversando e eles decidem que o Hamlet não deve ficar no castelo. Ele deve ir pra Inglaterra porque eles estão assustados com a insanidade dele, a aparente insanidade dele. E ele tá falando nada com nada, ele tá muito perigoso, então ele deve ser mandado para a Inglaterra. Meio que assim, vamos mandar ele pro exílio, né? E aí a gente tem, gente, um grande monólogo do Hamlet, que vem aquela famosa frase que todo mundo conhece, que é: ser ou não ser, eis a questão. É uma frase absurdamente famosa do Shakespeare, que vai falar sobre vida ou morte, existir ou não existir, agir ou não agir. Então é uma grande reflexão que o Hamlet acaba fazendo naquele momento, porque ele tá passando por algumas dificuldades na questão moral, se ele deve ou não iniciar o seu plano de vingança. Ele ainda não sabe se o espectro era um espectro de verdade, se ele deve fazer essa vingança, porque ele também tá muito ligado com a religião, então ele sabe que se ele agir nesse plano de vingança, talvez ele se complique perante a Deus, enfim. Então é um negócio bem complexo que tá passando pela cabeça dele, e aí ele solta essa famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Depois disso, ele começa a conversar com a Ofélia, e ele ofende a Ofélia, assim, de todos os temas possíveis, chamando ela de todos os nomes possíveis, e ele também fala coisas muito pesadas com relação a ele mesmo, tá? Por exemplo, tem uma frase aqui, ó, que eu grifei, que fala assim: sou muito orgulhoso, vingativo, ambicioso, carrego mais afrontas que pensamentos para exprimi-los, invenção para dar-lhes forma e tempo para executá-los. Então aqui ele fala que ele tem muita dificuldade em agir, ele tem muita dificuldade em colocar as coisas em prática, porque ele tá muito preso dentro da cabeça dele. E depois, gente, é uma descrição de ofensas com relação a Ofélia e a vida dela, tá? Que eu nem vou entrar em muitos detalhes. Depois disso, nós temos a fatídica peça, né? A peça de teatro, porque é uma peça de teatro dentro de uma peça de teatro. Chega o dia da peça, né, gente? Eles começam a interpretar essa peça. Ela tá aqui, ó. Ela é muito óbvia mesmo, porque é exatamente o que aconteceu, supostamente aconteceu com o antigo rei. O rei e a rainha, depois de assistirem essa peça, ficam extremamente agitados, eu vou colocar dessa forma, e depois a gente tem o grande acontecimento dessa peça. Eu acho, tá? Porque o plano de vingança do Hamlet começa com essa peça e isso depois vai desenrolar um monte de coisa, inclusive uma morte. Eu sei que eu tô aqui falando muitos detalhes desse livro, mas eu acho que eu ainda tenho que deixar alguma coisa pra imaginação. E vai ser exatamente isso. O Hamlet acaba conversando com a mãe dele em algum momento. Ele também ofende muito a mãe dele. O Hamlet praticamente odeia toda e qualquer mulher. Ele fala muito sobre a própria culpa, mas também a culpa dela. E ela começa a sentir muita culpa também, tá, gente? Ela não é tão inocente assim. Só que ao mesmo tempo fica aquela questão: será que a mãe do Hamlet é inocente? Será que ela simplesmente teve que
lidar com as circunstâncias, ou será que ela sabia do plano? Então a gente nunca sabe a verdade. O Shakespeare deixa muito pra gente imaginar, sabe? Pra gente tirar nossas próprias conclusões. Inclusive, nessa cena que ele tá conversando com a mãe dele, o espectro aparece pra ele também, ele volta o espectro. E aí, acontece uma coisa muito engraçada, tá? Porque a mãe do Hamlet não enxerga esse espectro, é apenas o Hamlet. E ele até questiona ela nessa parte, mas você não está vendo o espectro? E ela fala, tipo, você tá doido? Então, de novo, a sanidade do Hamlet é colocada em questão. Será que ele vê esse espectro mesmo? Será que ele tá doido? Será que esse espectro é um reflexo da própria mentalidade do Hamlet? Não sabemos. Mas agora sim eu começo o ato 4 e depois já passo para o ato 5 e terminamos a nossa leitura de Hamlet. Gente, que viagem esse livro, honestamente. Que coisa louca. Mas eu também já tenho coisas pra falar, na minha opinião, final. Tá sendo uma experiência muito diferente do que eu tava imaginando. E eu espero que vocês também estejam gostando de me acompanhar lendo uma peça de Shakespeare de vingança, num ato que apresentou cenas importantíssimas, inclusive o falecimento de uma personagem. Voltei com a minha opinião final de Hamlet, a primeira peça de Shakespeare que eu tive a experiência de ler com vocês. Ontem, quando eu fui comentar lá no grupo do Além das Páginas sobre o fim dessa leitura, porque no caso a Gi também tá lendo esse livro. Não é uma leitura obrigatória, tá, do clube, mas a gente se dispôs a ler a peça para que a gente comentasse os dois livros juntos. E a Gi tava lendo exatamente no mesmo momento que eu. Acabei um pouquinho antes, mas aí quando ela começou a comentar lá no grupo que ela tava gostando, ela perguntou pra mim o que é que eu achei e eu falei uma frase que define muito a minha experiência. Eu gostei, mas eu apenas gostei. Eu acabei dando 3,75 estrelas pra esse livro. Foi quase 4 estrelas. Agora que eu tenho a chance de colocar esse ponto 25 nas minhas estrelas, tanto no Fable quanto no Storygraph, eu amo, gente, eu uso muito. Então 3,75 estrelas para Hamlet. Comentei com vocês sobre o terceiro ato, depois o quarto e quinto ato eu deixei pra comentar agora com vocês. Eu não vou dar spoiler nenhum do final desse livro, porque não tem nem como eu dar spoiler pra vocês. Vocês precisam ler e entender por que é que esse livro chama A Tragédia de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca. Porque assim, gente, os últimos 2 atos são extremamente fora do normal. Eu não tava esperando tudo que aconteceu. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, porque assim, a peça tava dando indícios de que no final nós teríamos uma reviravolta, mas eu não tava esperando o que aconteceu no final. E eu estou muito surpresa. Eu estou muito surpresa com o Shakespeare de ter escrito essa peça dessa forma, mas ainda assim, eu gostei muito da experiência de ler uma peça de Shakespeare. Eu me dispus a estudar esse livro. Então, eu vi as notas, eu li as notas, eu tentei ver aulas, entre aspas, no YouTube pra eu entender o que eu tava lendo. E eu adorei essa experiência de realmente entrar na história, estudar essa história e compartilhar o que eu aprendi com vocês. Mas a grande questão no caso, é que se não fosse isso, eu acho que eu não teria entendido metade dessa peça. Talvez tenha sido por essa edição da Penguin. Aqui no começo tá falando que a tradução dessa peça foi feita pelo Lawrence Flores Pereira. Ele é um professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é pós-doutor e professor pesquisador do Massachusetts Center para Estudos Renascentistas na Universidade de Massachusetts. E ele tem inúmeras traduções poéticas. Então, assim, é um nome de peso. Eu não conhecia ele, nunca li nenhuma tradução dele, porque não é meu estilo de leitura, né, gente? Mas, assim, é um nome de muito peso. E eu senti que ele manteve a linguagem original do Shakespeare. Ele não quis facilitar pra gente, sabe? Então tem palavras aqui que eu nunca nem ouvi na minha vida, porque é um português muito antigo, é um português formal, um português rebuscado. Então se não fosse, gente, a questão do meu estudo, a questão da leitura das notas, eu acho que eu não teria entendido metade da história. E acho que deixei passar algumas coisas também, porque assim, eu sinto que esse é um daqueles livros que quanto mais você lê, mais coisas diferentes você vai encontrar na história, sabe? Porque eu sinto que o Shakespeare coloca muitas nuances dentro dos seus personagens, ele quer representar
representar muitas coisas dentro das suas peças e a gente acaba perdendo quando a gente lê só uma vez. Então, eu acho que quanto mais você lê Shakespeare, mais você entende o que ele quis dizer com certas cenas ou com certas atitudes, enfim. Agora, a grande questão, gente, dessa peça, que é algo muito importante que eu tenho que falar pra vocês, porque é a conexão de Hamlet com Hamnet, tá? Agora nós vamos entender por que é que eu estou lendo os dois livros juntos. Muitas pessoas já devem saber disso, mas o William Shakespeare teve filhos. Na época ele era um dramaturgo inglês, ele escrevia peças de teatro e ele casou e teve filhos. Porém, gente, ele teve um casal de gêmeos e o menininho acabou falecendo, acredita-se, por conta da peste. E acredita-se que esse menininho contraiu esse vírus, né, essa peste, e ele acabou falecendo com 11 anos. O nome do filho do William Shakespeare era Hamnet. E aí, depois que o filho dele faleceu, ele escreveu Hamlet. E por que é que isso é muito importante? Lembra alguns atos atrás que eu falei pra vocês que ninguém, em nenhum momento da história, conversa com o personagem do Hamlet sobre a dor do luto que ele tá sentindo? Esse livro, gente, é uma grande figura do luto, é uma grande figura da dor, é uma grande figura da tragédia, de tudo que pode dar errado na vida de uma pessoa, da melancolia, escuridão, sabe? É um negócio assim muito claro, é um momento muito claro da vida do Shakespeare, que ele escreveu essa peça porque ele estava sentindo a dor do luto, e ele representa tudo isso dentro do Hamlet. Não só isso, como ele também fala sobre outros assuntos e outras personagens que também estão passando por esse momento. Então assim, não só a dor do luto, mas o que o luto faz com a gente. O Hamlet, ele estava são ou ele não estava são? Nós também temos uma figura muito importante aqui, que é a figura da Ofélia, e eu deixei pra comentar com vocês agora nesse ponto. Só que no caso dela, diferente do Hamlet, ela entra num momento de insanidade, de surto psicótico muito claro. No final da história chega um ponto, gente, que ela tá falando nada com nada, ela tá vendo coisas, então ela realmente entrou num estado psicótico também iniciado por um momento de luto. E aí, eu vou tirar uma pausa aqui de Hamlet pra gente falar sobre a música da Taylor Swift, gente, porque não tem como eu falar da Ofélia sem falar do destino da Ofélia. Eu acho que muitos de vocês vão ler Hamlet por conta da música da Taylor Swift, que é o The Fate of Ophelia. Eu tava lendo essa música esses dias porque pra mim essa música é a mais famosa do álbum dela, é a única música do novo álbum dela que eu já ouvi fora do mundo da Taylor Swift. Então quando você tá ouvindo na rádio, geralmente é essa música que toca. E eu comecei a perceber que na verdade ela estava falando da Ofélia que nós conhecemos em Hamlet. And if you never come for me, I might have drowned in melancholy. I swore my loyalty to me, myself and I, right before you lit my sky up. Essa música tem uma coisa meio poética, uma licença poética da Taylor Swift, tá? Ela não fala exatamente, literalmente, da história da Ofélia. Mas no final do livro nós temos um episódio sim que envolve esse afogamento de Ofélia. Então faz muito sentido. E a Ofélia, ela é protegida durante o livro inteiro, né? A sexualidade da Ofélia é colocada à prova durante o livro inteiro. Então faz sentido a música estar escrito All that time I sat alone in my tower, porque ela estava protegida, como se ela estivesse presa numa torre mesmo, protegida de todo mundo. Eu não sou fã de Taylor Swift, gente, não ouço muito. Então assim, quando eu ouvi essa e eu liguei com Hamlet, eu parei pra ver a letra, sabe? Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Aí tem aquela parte super conhecida que também viralizou no TikTok por conta de Bridgerton, né? Que fala The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. A filha mais velha de um nobre, Ofélia, vivia nesse mundo de fantasia. E é verdade, gente. But love was a cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. Mas o amor era uma cama de escorpiões e o veneno roubou a sua sanidade. É basicamente o destino que a Ofélia sofre dentro de Hamlet. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma lida na letra da música da Taylor Swift e lia Hamlet pra vocês entenderem aqui toda a dor que o Shakespeare tava sentindo, porque ele distribui isso em várias personagens e fica muito claro. Depois de toda essa opinião, vem aí a conexão com Hamlet, porque eu já abri aqui o livro. Aliás, é uma edição muito bonita, eu estou extremamente surpresa, porque a Intrínseca geralmente não liga muito pra essa parte estética, mas é uma edição muito linda. Aí tá falando aqui, ó, logo no início tá escrito Hamnet, depois eu filmo mais de perto pra vocês. Um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos. Porque foi a morte do filho do Shakespeare que acabou desencadeando toda a escrita de Hamlet. Aí nós temos uma nota histórica que diz o seguinte: na década de 1580, um casal que morava na Henley Street tinha 3 filhos, Susan,
Susana e os gêmeos Hamnet e Judith. O menino Hamnet morreu em 1596 aos 11 anos. Cerca de 4 anos depois, seu pai escreveu uma peça chamada Hamlet. É meio triste pensar, né, gente, que uma das maiores peças já escrita na história da literatura, das peças de teatro, foi na verdade desencadeada por um momento traumático na vida do autor, que foi a morte de um filho de 11 anos, aliás. Então é tenso, é triste. Vamos ver o que é que a Meg O'Farrell tem para nos falar, porque agora eu vou iniciar a minha leitura de Hamlet. Aqui nós temos um trecho da peça de Hamlet, que é o ato 4, a cena 5. Senhora, ele se foi, não mais existe, morreu. Na cabeça lhe nasce um tufo de grama, aos pés uma louça. Hamnet e Hamlet são de fato o mesmo nome, intercambiáveis nos registros de Stratford, no final do século XVI e início do século XVII. Vamos iniciar a nossa leitura de Hamlet e vou compartilhar a minha experiência com vocês. Não trago boas notícias, gente. Não trago boas notícias nesse vlog de clássicos e contemporâneos, porque estou, ó, na página, quer ver? Nem sei mais onde que eu tô, gente. 108. Falta um pouquinho pra eu terminar o capítulo e eu não estou gostando desse livro. Acontece, né? Como eu falei pra vocês então, Hamlet foi escrito alguns anos depois que o filho do Shakespeare, Hamnet, um menininho de 11 anos, morreu por conta da peste, né, que estava acontecendo na Europa naquele momento. E aí, Hamnet vem justamente para nos contar uma história fictícia, uma história romantizada do menino Hamnet, da vida dele. Acontece, gente, que eu tinha altas expectativas pra esse livro, aliás, tá? Eu já tinha comprado ele antes da gente escolher ler no clube, então eu já tinha visto várias pessoas falarem muito bem sobre ele, várias pessoas chorando, amando a história, enfim. Ele foi até o melhor livro de muitas pessoas, assim, do ano, sabe? Por exemplo, o melhor livro que eu li em 2025, e ele tava lá na lista. Então eu tinha altas expectativas pra ele. Eu comecei a ler e a gente começa conhecendo o nosso personagem principal, que é o Hamnet, tá? O Hamnet está em casa, sozinho, com a irmã gêmea dele, a Judith. A Judith começou a se sentir muito mal, ela começou a passar mal no momento em que a história começa, então ela tá deitadinha na cama, esperando que o Hamnet saia e procure algum adulto para que algum adulto faça alguma coisa, já que ela não está se sentindo bem. O Hamnet, então, anda a casa inteira procurando algum adulto, ele não encontra, ele sai da casa correndo, vai até o médico da cidade, e lá, quando ele bate na porta do médico, uma mulher atende, fala que o médico não tá presente, o Hamlet diz: a minha irmã está passando mal, você precisa vir, o médico precisa vir vê-la, e a moça começa a citar a peste. Então ela pergunta: mas quais são os sintomas? Ela tá sentindo isso, isso, isso? Então, ó, faz o seguinte, volta pra sua casa correndo, fica lá, eu vou pedir pro médico ir. Só que assim, a moça, ela já tá com aquela coisa de, ó, não chega muito perto, sabe? Porque eu tenho uma ideia do que tá acontecendo. Então o Hamlet volta pra casa e ele fica com a irmã dele. Porque nenhum adulto está em casa, tá bom? Ele tem o vô, a avó, a mãe, o pai e a irmã, que é um pouco mais velha que eles. Ninguém tá presente na história, só o menino. Beleza, gente, eu comecei a ler esse livro. Legal, o Hamnet parece ser uma criança muito interessante de acompanhar. Pasmem, não vamos acompanhar mais o Hamnet, porque no segundo capítulo a gente volta na história, um flashback, que é algo que eu não gosto, vocês sabem disso, gente, eu falo muito sobre isso aqui, que eu não gosto de histórias que tem flashback. Aí a gente vai começar entendendo a família do Hamnet, o pai dele, quando o pai dele era criança, o que acontecia, o que o pai dele se tornou, o pai dele conhecendo a mãe dele, como ela era como criança, o que aconteceu com a família dela, por que ela é do jeito que ela é, os dois se apaixonando, os dois planejando uma vida juntos. A gente também vai conhecer um pouco do avô, também da avó do Hamnet. A gente tem uma breve parte onde a gente vai conhecer a Susana, que é a irmã mais velha deles. Tudo menos o Hamnet.
E aí eu começo a ficar um pouco apreensiva, porque assim, gente, nada do que tá me sendo dito aqui nessa história tá me interessando. Eu não estou conseguindo me conectar com as personagens, eu não estou gostando da história, porque é um livro daqueles que nada acontece. Tudo bem, gente, eu já li outros livros desse estilo, onde nada acontece, e o interessante é o desenvolvimento das personagens, da vida delas. Mas esse aqui tá me passando um sentimento muito estranho. E a outra vez que eu senti isso foi quando eu li, ou eu tentei ler, Um Lugar Bem Longe Daqui. Gente, vocês lembram dessa bomba? Eu não sei se vocês já me acompanhavam na época que eu tentei ler esse livro, porque faz muitos anos, assim, acho que faz uns 3, 4 anos que eu tentei ler esse livro, como indicação de Gisele, do Abdução Literária, tá? A Abduzida me indicou esse livro, eu comecei a ler e eu odiei essa história. Na página 100, mais ou menos, eu abandonei esse livro. E adivinhem? Estou sentindo a mesma coisa com Hamnet. Gente, mas eu não quero abandonar esse livro porque eu tenho altas expectativas pra ele. Eu tô muito chateada de não estar amando o livro imediatamente da primeira página. Eu vou dar mais uma chance pra ele, tá bom? Porque eu acho que quando a história voltar pro presente e a gente começar a acompanhar o Hamnet, vai dar certo. Mas se ficar voltando pro passado, se a gente ficar com flashbacks, eu não sei se eu vou aguentar ler esse livro não, mas eu vou tentar, porque como nós estamos lendo para o clube e vamos ter uma live de leitura, de discussão com todo mundo, eu quero ter finalizado o livro pra gente discutir. Aí eu já mandei mensagem pra Gisele hoje falando assim: Gi, eu não estou gostando do livro e eu acho que você vai gostar. Aí ela me perguntou, será que teremos então a primeira discussão com opiniões opostas? Porque até agora isso não aconteceu. Torçam por mim, gente, porque pra eu fazer esse vlog, que é o primeiro que tá iniciando um projeto novo aqui no canal, eu queria amar os 2 livros, mas não tá acontecendo. Tudo bem, gente, vai dar certo, tá? Hoje é um sábado mega preguiçoso porque eu não estava planejando gravar nada, eu estava aqui de boas em casa, mas eu tenho várias leituras em andamento e eu queria terminar uma dessas leituras hoje, era a minha meta. Não importava qual livro, mas eu queria terminar alguma leitura hoje. Acabou que eu escolhi Hamnet, finalizei a minha leitura de Hamnet. Gente, já podemos conversar sobre ele. Depois da minha breve atualização, eu continuei lendo e eu continuei me sentindo da mesma forma. Hamnet foi um livro que veio com muitas expectativas pra mim e acabou me decepcionando bastante, mas a segunda parte dele foi 1000 vezes mais interessante do que a primeira, o que me deixa triste porque a segunda parte é bem mais curta, mas ainda assim eu acho que eu finalmente tive algum tipo de conexão, sabe, com a história. Esta é a primeira parte e esta é a segunda parte. Mas eu achei 1000 vezes mais interessante. Então o final dele, pra mim, mudou um pouco as coisas. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele no geral, mas também falo a vocês que só dei 3 estrelas e só gostei do final porque eu tinha lido Hamlet antes. Eu tinha tido essa experiência antes, então o final desse livro fez sentido pra acrescentar mais na minha experiência de Hamlet. Foi por isso que eu dei 3 estrelas e eu acabei achando ok. Eu acho que o grande fator que me atrapalhou nessa leitura, no caso, foi o fato de que eu tinha lido, eu tinha interpretado Hamlet de uma forma completamente errada da que ele realmente se apresenta pra nós. Então assim, quando eu vi esse livro com o rosto de um garotinho e com o nome de um garotinho, eu na minha cabeça imaginei que fosse um livro sobre um garotinho. Porém, estava errada. Esse livro é na verdade sobre a mãe dele, sobre a Agnes, que é a que tem praticamente todos os pontos de vista, todos os capítulos desse livro, a grande maioria sobre ela, sobre a dor dela, sobre o luto dela, sobre como ela está lidando com a situação, a infância dela, como ela lida com o marido. Então, o protagonista não é o Hamlet, gente, o protagonista é a Agnes, a mãe dele. E quando eu entendi isso, que foi um momento de muita epifania na minha vida, porque assim, eu tava refletindo, esse livro tem uma adaptação conhecida, uma adaptação que tá levando muitos prêmios. Gente, desculpa, é que tá muito calor aqui, tá um dia tão
tão abafado. Uma adaptação que tá levando prêmios, inclusive eles estão ganhando prêmios, mas é muito estranho o livro se chamar Hamnet e a adaptação se chamar Hamnet, que é a história de um garotinho, ao mesmo tempo em que quem tá ganhando todos os prêmios é a Jessie Buckley, que é a atriz que faz a mãe dele. E aí eu comecei a perceber que na verdade eu que tava errada, eu que não tinha entendido nada desse livro, eu que não tinha entendido nada da premissa, e realmente a protagonista era a mãe dele, e é por isso que a Jessie está ganhando todos os prêmios, porque é o papel que ela está interpretando. Então depois que eu entendi isso, que foi esse momento de uau, eu não acredito que eu tava interpretando tudo errado, o livro se tornou menos maçante pra mim. Eu não gostei muito da escrita da autora, que é o que o pessoal mais elogia. Toda vez que eu falava desse livro lá no grupo do Além das Páginas com o pessoal, as meninas falavam, não, mas é uma escrita tão delicada, é uma escrita tão poética. E aí eu comecei a perceber que esse era um dos meus maiores problemas com o livro, porque pra mim é uma escrita extremamente densa e maçante, e a escrita é tão bonita e rebuscada que me impede de entrar na história. E eu tava achando que eu tava muito louca, eu não tava conseguindo entender isso. Até que eu vi uma resenha lá no Storygraph. Quando eu fui marcar que eu estava lendo esse livro, e aí eu comecei a ver umas resenhas, procurar resenhas de pessoas que também não tinham amado Hamnet, eu me deparei com uma resenha que era assim, uma frase praticamente, e tudo fez sentido na minha cabeça. Essa frase dizia o seguinte: é como se a autora descrevesse o mar para nós com muita beleza, mas nunca nos deixasse entrar nele e experimentar. E foi exatamente o que eu senti com a escrita dela, uma escrita realmente muito delicada, muito bonita, que descreve tanto as coisas que ela não me deixa sentir o que eu quero sentir. Parece que ela quer que eu sinta o que ela está escrevendo, ao mesmo tempo em que ela não me deixa ter essa liberdade de entrar na história, entrar na vida das personagens, porque é tudo tão minuciosamente descrito que você fica preso naquilo. Então foi realmente meu maior problema com Hamnet, fora o fato do livro ter o rosto do menino, o nome do menino e não ser sobre o menino, tá, gente? Porque assim, as cenas em que Hamnet aparecem são incríveis, são maravilhosas, mas eu posso contar nos dedos de uma mão as cenas em que ele aparece, em que ele fala, em que ele tem pensamentos relevantes. Então por isso é que realmente a leitura não funcionou muito pra mim. Ainda assim, gente, por mais que eu tenha dado 3 estrelas, que eu não tenha amado a experiência, não é um livro que eu não recomendo pra vocês, porque eu acho que realmente foi uma coisa muito pessoal minha, foi outras experiências que eu tive com esse mesmo tipo de livro que me levou a não gostar muito da história, não gostar muito da escrita, da narrativa, etc. Porém, muitas pessoas gostam e eu acho que esse livro tem sim o perfil de muitas pessoas. Tenho amigas que deram 5 estrelas pra ele, então assim, dê uma chance se você tem curiosidade, porque pode ser que ele te agrade, tá? Mas aí agora a gente passa para a parte que acrescentou na minha experiência com Hamlet, porque esse livro aqui se conecta de outra forma com a peça, eu achei muito legal. No final dele tem uma nota da autora falando que ela se baseou em alguns pontos específicos da biografia do William Shakespeare para escrever essa história. O primeiro ponto é que não havia muitas informações sobre a vida do William Shakespeare, apenas de que ele era um jovem que se casou com uma mulher mais velha e assim eles tiveram 3 filhos e um desses filhos acabou falecendo por conta da peste bubônica que estava acontecendo na Europa naquele momento. Ele também era de uma família de um luveiro, então o pai dele fazia luvas, e ele entra nesse ramo do teatro de forma muito desconexa. Ele simplesmente entra e faz sucesso. E tem um outro ponto que eu achei muito estranho, porque toda vez que eu ouvia falar sobre a mulher do William Shakespeare, eu sempre fiquei sabendo que o nome dela era Anne Hathaway, tanto que existe uma polêmica com a atriz, né, enfim. Vão procurar, gente, porque é muito legal. E aí, quando a mulher dele aparece nesse livro como Agnes, eu fico um pouco perdida. Eu acho até que a autora inventa uma personagem pra que seja a mulher dele. Na verdade, não. Ela explica aqui que o pai dela, o Richard Hathaway, chama ela de Agnes numa carta. Então, ela acha que talvez seja o modo dele de chamar a filha, ao invés de Anne Hathaway. Então ela pega esse nome Agnes e nessa licença poética ela acaba pegando o nome Agnes e colocando como o nome da mãe do Hamlet, mulher do William Shakespeare, tá? Até aí eu tava gostando, gente, só que aí o que me veio na cabeça depois que eu finalizei esse livro? Quando a gente conversa de Hamlet, uma das principais coisas que eu mesma falei pra vocês na minha resenha desse livro era que esse livro era um retrato da dor e do luto de um pai que perdeu um filho. E quando eu comecei a ler Hamlet, eu percebi que eu nunca tinha visto ninguém falando sobre a dor da mãe de perder um filho. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre o que a mulher do William Shakespeare sentiu, porque isso aqui é um retrato do William Shakespeare, foi ele que escreveu essa peça. E a mulher dele?
E a mãe de Hamnet? E a mãe que perdeu um filho? Então eu acho que foi nesse ponto que a Meg O'Farrell decidiu escrever Hamnet, decidiu escrever essa parte da história que a gente não tinha acesso, que a gente não tinha nem imaginado que existia. Por isso é que Agnes é a protagonista do livro, porque nós temos um acontecimento muito trágico que é a morte do Hamnet, esse garotinho de 11 anos, e ele é mais uma vítima para que o drama fosse criado, basicamente, por isso que eu não curti tanto a história, mas aí vem a Agnes, uma personagem extremamente forte e presente na história, para nos mostrar como é a dor e o luto de uma mãe. E não só isso, a mulher de um cara famoso. Todo mundo consegue ver a dor dele através da peça de Hamlet, mas ninguém enxerga a dor dela, que era uma mulher desconhecida na plateia, que era uma mulher desconhecida na vida das pessoas, mas que perdeu seu filho por conta da peste. Então, esse livro me fez gostar um pouco mais da história no final, quando eu entendi isso também, quando ela retratou essa questão do vamos falar sobre a história de uma mulher que até agora estava escondida, sabe? Eu gosto disso. Segundo ponto, no final de Hamnet, ela tem contato com a peça que o marido dela escreve, Hamlet. Ela está na plateia assistindo essa peça, e eu não vou falar mais nada sobre essas cenas porque vocês têm que ler pra entender porque que ela está ali, o que acontece, etc. Mas também é uma forma muito linda de conectar as duas histórias, porque aqui a gente vê como Hamlet surge, como que na visão da Meg O'Farrell, a peça do Shakespeare surge, de onde veio essa dor que ele tirou dele mesmo para escrever a peça. Ele estava interpretando a peça... Ai, gente, a minha câmera tá doidinha com o rosto do Hamlet. Ele estava interpretando a peça, ele estava cuidando de cada personagem, ele estava ali no teatro. Como é que foi essa situação? Como é que foi essa experiência para ele? Apesar do Shakespeare não ser um protagonista aqui, também tem outra coisa que eu acabei de lembrar que eu preciso falar pra vocês. Ele ainda está muito presente nessa cena com Hamlet, né, com a peça acontecendo. E outra coisa muito engraçada, gente, que eu percebi é que em nenhum momento o nome dele é citado no livro. Eu achei isso genial. Ela cita o nome do pai dele, dos irmãos, ela cita o nome dos irmãos da Agnes, mas todos os momentos em que ele é retratado, ele é chamado de meu marido. Ele é chamado de o esposo, ele é chamado de o pai. Ele não é chamado de William Shakespeare. Então eu gostei também. E aí, volta para aquela questão de que, na verdade, o foco desse livro é a Agnes e é a dor de uma mãe que até agora estava invisível, sabe? Então, no fim, gente, eu gostei muito das duas experiências, porque Hamlet, apesar de não ter me conquistado, fez com que eu gostasse um pouco mais de Hamlet. Apesar de que nos dois nós temos homens extremamente questionáveis, as mulheres só sofrem, coitadas, né, gente? Não existe um momento em que as mulheres desse livro são felizes, e isso me deixa triste, mas tudo bem, porque eu acho que valeu muito, muito, muito a pena ler os dois juntos, e eu recomendo que vocês façam isso. Se você vai ler Hamlet, dá uma chance pra peça original, que vai ser uma leitura um pouco mais complicada, mas vai valer muito a pena. E se você só leu Hamlet, pega Hamlet pra ler, porque alguma coisa você vai conseguir tirar desse livro que vai melhorar a sua experiência com a peça. Quando eu tava lendo, eu até tirei foto de uma página, porque eu achei muito legal assim, né, gente? Era uma tragédia, tava um momento complicado ali, um momento triste, mas tava escrito assim, ó, foi na página 283. Houve uma batida na porta. Levanta a cabeça, Judith soluça, ergue o olhar. Mary, que está perto da lareira, se vira. Quem pode ser? Pergunta. As quatro ficam de pé. Nova batida, uma série delas, fortes. Aí tem uma série de coisas que eu não posso falar porque é spoiler, mas aí no final tá escrito assim: só pode ser algum espectro, alguma assombração batendo na porta. E esse é o momento que eu percebi que a Meg fez uma brincadeira com a assombração de Hamlet, que você só sabe que existe porque você leu a peça original. Até porque, gente, nesse momento é o momento em que o Hamlet já faleceu, então faz muito sentido que o espectro apareça. Não só isso, como quem bate a porta é o pai do Hamlet, que também faz muito sentido com o espectro ser citado. Gente, essa experiência foi maravilhosa, eu adorei fazer esse vlog, mais do que gostar de ler os livros, eu adorei a experiência de compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar do clássico ao contemporâneo. Eu não vejo a hora de pegar outros livros em que eu possa fazer isso também. Tem 2 clássicos que eu gostaria muito de ler com vocês. Na verdade, 3 clássicos que eu gostaria de ler muito com vocês, que eu já tenho aqui na minha estante. 2 deles eu já tenho contemporâneos e um deles eu ainda não tenho. Então eu vou puxar esse gancho para vocês me ajudarem. O próximo livro que eu gostaria muito de ler nessa seção de clássicos é A Letra Escarlate. E se você tem alguma sugestão de algum livro contemporâneo que fala sobre ele, ou que tem alguma inspiração em A Letra Escarlate, por favor, deixe
deixa aqui nos comentários, porque eu estou em busca de algum livro contemporâneo que faça a conexão com esse para eu fazer o próximo vídeo desse projeto. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, chegou por aqui, por esse vídeo, meio que caiu de paraquedas, aproveita para se inscrever, vem fazer parte do meu clube. Não só isso, como se você também tem interesse em ser um membro aqui do canal, é só você clicar no botão aqui embaixo escrito Seja Membro e ver todos os nossos níveis de assinatura. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, a uma comunidade no WhatsApp, ter esse relacionamento mais próximo comigo e com as outras pessoas que fazem parte do clube, então não perde essa chance. Eu fico por aqui porque eu estou animadíssima para continuar as minhas leituras. Vou dar um tempinho, tá, gente? O próximo vlog não vai ser mais de clássico, mas em algum momento eu quero sim pegar a Letra Escarlate, então não esquece, deixa a sua sugestão aqui embaixo e eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Então, um abraço e até lá. Tchau!